Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de portas abertas, um dia de oportunidades, no nome santo do Senhor Jesus. Queridos, a palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, no versículo de número 5. Desde já eu peço humildemente, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você é novo por aqui, para receber de segunda a sexta, às 5 da manhã, uma palavra quentinha do céu, para você começar o dia já abençoado. Bom, 1 Reis 17, no verso 5, a primeira frase do versículo somente. Esse é um texto muito rico acerca do profeta Elias, então dá para extrair aqui centenas e centenas de mensagens. Eu quero pegar somente a primeira frase do versículo 5, que diz assim: Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ele foi e ele fez segundo a palavra do Senhor. Bom, para começar, é importante você entender que o profeta Elias, nesse momento aqui, nessa altura do texto, está passando, atravessando, vivendo uma crise nacional. Todo o Reino Norte, digamos assim, o país de Israel, naquele tempo, o Reino Norte, estava atravessando uma crise. A falta de chuva, que não permitia que o fruto da terra vingasse, então a colheita era pequena, era pouca, quando muito não tinha colheita, os animais estavam morrendo de sede, estava todo mundo enfrentando essa crise que foi enviada por Deus por causa do pecado da nação. O pecado da nação, diga-se de passagem, influenciado fortemente pela liderança, pelo rei Acabe, principalmente influenciado, guiado pela sua esposa, Jezabel. Então, Deus ele envia essa crise, através do profeta Elias, e o profeta está na terra, ele vai atravessar, ele vai passar por essa crise. No versículo 5, diz que ele, no meio da crise, vai e obedece à palavra do Senhor. Ele vai e faz segundo o que Deus está mandando fazer. E aqui nós temos uma lição importantíssima. No meio da crise, a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer a Deus. No meio da crise, nós ficamos muitas das vezes desnorteados, não é verdade? Quando passamos uma crise, muitas das vezes nós ficamos sem saber o que fazer, qual direção tomar, para onde ir, como é que vai ser, como é que eu vou me comportar nessa crise. O que eu vou fazer agora? Então, aprendamos, vamos aprender com o profeta Elias. A melhor coisa que você pode fazer nessa crise é obedecer à palavra de Deus. Você vai ver no decorrer da história que durante todo esse período de crise, só o que Elias faz é obedecer, mais nada. Ele vai obedecendo. Deus fala, vai ali para o ribeiro, ele obedece. Espera que os corvos vão trazer alimento, ele obedece. Bebe da água do ribeiro, ele obedece. Deus fala, vai para outro lugar, para Serepta, ele obedece. Ali uma viúva vai te sustentar, ele obedece. Ele não procura sustento de outra pessoa, ele procura sustento de uma viúva, que foi o que Deus mandou. Ele fica só obedecendo, e nessa obediência a Deus, vivendo em obediência, ele vai vivendo também os milagres de Deus. Aleluia! Então, no meio da crise, a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer ao nosso Deus. Obedeça que tem vitória. Obedeça que tem milagre. Obedeça que tem porta aberta. Obedeça que você vai ver os milagres mais extraordinários. Aleluia! Quando falamos de obediência, é muito importante ressaltar que a obediência ao nosso Deus, ela não é condicionada a apenas seguir mandamentos. Não é somente isto. Isto faz parte, mas não é o princípio correto. O princípio correto da obediência ao nosso Deus é aceitar a Jesus
tendo fé em Jesus. E aceitar a Jesus é aceitar os ensinamentos de Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar a palavra de Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar a vida de Jesus como exemplo para você, como modelo de fé e prática, como o seu gabarito de imitação. A pessoa a quem você vai imitar até o dia da vinda do Senhor ou até o dia da nossa morte. Tá? Em obediência a Cristo é aceitar a Cristo de uma forma que você nega a si mesmo, tá? Saindo de cena em todos os sentidos para colocar Cristo. Porque obedecer a Deus de fato 100% é impossível a nós. Obedecer a Deus 100% em todos os preceitos durante anos e anos e anos e anos a fio, isso é impossível a nós. Tá? E é por isso que Cristo veio e obedeceu por nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,19, né? Pela desobediência de um, que foi Adão, todos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só homem, que é Jesus, todos serão feitos justos. É por isso que nós aceitamos a Cristo, nos entregamos a Cristo, porque é por causa da obediência dele que nós somos justificados e também somos salvos. Como diz o apóstolo Paulo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Mas para encerrar essa palavra, eu quero te falar dos 3 níveis da obediência. Você está passando crise? Você está passando prova? Você está passando dificuldade? Você está cheio de problema? Você está sem saber o que fazer? Obedeça a palavra de Deus. E existem 3 níveis pelo menos. Pode ter mais? Sim, pode ter mais. Mas eu quero mencionar 3 para você. Tá? Primeiro nível da obediência é você obedecer a Deus sem saber os motivos pelo que você está obedecendo. Eu vou obedecer, tudo bem, mas por que eu vou obedecer? Não sei, só sei que eu vou obedecer. Esse é o primeiro nível da obediência. Porque quando se trata de obedecer pessoas nessa terra, você tem que saber o porquê. Quando alguém manda você fazer alguma coisa, quando alguém pede para você fazer alguma coisa, um outro ser humano, uma outra pessoa, um homem, uma mulher, o chefe, o patrão, o que for, você tem que saber o porquê. Porque nós devemos satisfações uns aos outros e precisamos medir as nossas decisões. Mas quando Deus nos manda fazer uma coisa, nós não precisamos imediatamente, de forma urgente, saber o porquê. Deus, ele é a única pessoa nesse mundo, ou ele é o único ser nesse mundo que você pode obedecer de olhos fechados. Deus é o único ser que você pode obedecer de olhos fechados. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro que nós podemos obedecer de olhos fechados, sem saber o porquê. E quando nós praticamos isso, nós estamos praticando a entrega. Quando você obedece sem saber exatamente por que está obedecendo, como disse Jesus, o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Quando você obedece assim, você está se entregando, você está renunciando à sua vontade própria. Glória a Deus. Uma das coisas que Elias fez aqui nesse versículo 5, renunciando à sua vontade. Porque agora que ele fechou os céus, agora que não chove mais, ele poderia aparecer nos holofotes, né, e ganhar muita honra para si, que todo mundo ia olhar para ele de um grande profeta Elias, mas Deus mandou ele se esconder. Então ele está obedecendo, mesmo sem saber exatamente os porquês disso. Não é? Segundo nível da obediência. O primeiro é obedecer sem saber porquê. Deus, você pode obedecer tranquilamente sem saber porquê. Depois você entende, porque os planos de Deus são complexos. Segundo nível da obediência é que você pode obedecer a Deus sem saber o resultado final. Talvez você até entenda o porquê fazer isso ou aquilo que Deus está mandando, por que fazer isso agora, mas você não sabe qual será o resultado final. Então, obedecer a Deus sem saber o resultado final, sem saber o que será, qual a consequência que isso vai trazer para o mês que vem, para o ano que vem. Quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos a Deus sem saber o resultado final, estamos praticando a fé. Isto é fé. Nós estamos crendo que Deus, ele sabe o que está fazendo. E nós estamos crendo que o resultado, embora eu não veja, né, fé é a certeza daquilo que não se vê, a certeza do que se espera, a prova do que não se vê. Então, nós estamos crendo que o resultado, seja ele qual for, vai ser bom, vai ser o melhor de Deus para nós.
uma das coisas que Elias fez também nos versos 8 e 9. Deus fala para ele, uma viúva vai te sustentar, mas Senhor, uma viúva, as viúvas são todas pobres e necessitadas, como assim uma viúva vai me sustentar no meio dessa crise? Pois é, vai até lá, procura uma viúva, mesmo sem saber qual vai ser o resultado final. Isso é fé. Terceiro nível da obediência é obedecer a Deus por amor. Obedecer a Deus por amor. Obedecer a Deus por amor é intimidade. Então, obedecer a Deus, primeiro nível, sem saber o porquê, é entrega, renúncia. Segundo nível, obedecer a Deus sem saber qual será o resultado final, é fé. Terceiro nível, obedecer a Deus por amor, é intimidade. Ou só obedece a Deus por amor alguém que já teve ou está tendo um relacionamento contínuo com Deus. Tá? Está andando com Deus e agora você vive um novo estilo de vida, uma vida de obediência, que também é uma vida de fé, de santidade, de devoção. O Senhor Jesus ele fala sobre isso em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 21, João 14:21, ele diz assim, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Porque anda comigo, porque se relaciona comigo e por amor obedece a minha palavra. Glória a Deus. Ele também diz em João 15:10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Está na crise, está na dificuldade, tudo o que você tem a fazer, o melhor que você tem a fazer é obedecer ao teu Deus. Bom dia.